A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que campanha, né? Maravilhosa, todo ano. Há 23 anos, eu não abro mão desse lugar nos 12 dias. E cada ano o Senhor tem reservado algo novo, tem derramado águas novas sobre nós como igreja. Amém? Vamos colocar esse tempo diante do Senhor, em nome de Jesus. Encurve a sua cabeça, clame ao Espírito Santo, porque eu mesma não posso te dar nada nessa noite. Só o Espírito Santo pode ser derramado neste lugar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nessa noite, eu quero colocar as nossas vidas, meu Pai, a Tua igreja, a minha vida, diante da Tua presença. Senhor, enche o ambiente, Jesus. Eu sei que o Senhor já está aqui. Oh Deus, Espírito Santo, nos enche. Não nos deixa sair daqui da mesma forma. Não nos deixe sair daqui com o mesmo coração, com os mesmos pensamentos. O Senhor é um Deus que nos renova. Renova, Senhor, nessa noite. O Senhor sabe como cada um de nós, Pai, chegou aqui nessa noite. Então, faça, meu Pai, um trabalhar em nós nessa noite. Amém, igreja? Que o nosso coração possa estar aberto para a palavra do Senhor, amém? E hoje eu quero falar sobre o que eu vivi em 2025. Eu passei por um processo muito tremendo na mão do oleiro, chamado Jesus. E a gente só pode pregar ou falar daquilo que a gente vive, amém? E o ano passado, para mim, assim, foi um ano desafiador. De eu vencer o meu medo, as minhas inseguranças. Mas aonde eu venci isso, me curou, me libertou e me transformou e tem me transformado, porque esse lugar é um lugar contínuo. Ele tem que ser um lugar de sempre, não de vez em quando. E no ano de 2025 eu vivi isso na presença do Senhor. E o tema dessa noite é: enchei-vos de intimidade no Espírito Santo. Você é íntimo do Espírito Santo? Você é íntimo da presença, de estar na presença? Esse lugar de intimidade é um lugar de alegria, mas também de dor. É um lugar de dor e de restauração. Que loucura, né? Mas esse lugar é um lugar maravilhoso de estar. Não tem outro lugar que possa ter cura, senão na intimidade, no secreto com o Pai. E eu quero falar um pouco disso nessa noite. E eu vou falar 3 tópicos nessa noite a respeito da intimidade. Como podemos entrar neste lugar, como podemos ser curados, restaurados. E o mais lindo é você ouvir a voz do seu Pai. Você tem ouvido a voz do seu Pai nesses dias? Você tem parado tudo para encontrar Ele na intimidade? E eu quero falar o primeiro tópico nessa noite, que está lá em Lucas 14:33. A minha versão é NVI, tá bom? Lucas. E o primeiro tópico é renúncia. Para você estar neste lugar de intimidade, tem que haver renúncia. É um lugar de renúncia. Intimidade é um lugar de renúncia. E eu, no ano de 2025, durante um ano da minha vida, do ano passado, eu estive numa mesa com mulheres que eu orei ao Senhor. Eu orei ao Senhor para me estar com mulheres mais velhas do que eu. Mulheres que pudessem me ensinar. E por um ano eu sentei numa mesa durante uma vez por semana. E esse lugar chama Devocional. Nós começamos naquele lugar todas as quintas-feiras às 9 horas. E ali eu aprendi o que é renúncia. O que significa a renúncia.
E ali o meu coração ele foi ministrado, meu coração ele foi curado naquele lugar. Junto com aquelas mulheres, com cada pregação. Porque aquele lugar me ensinou, cada ministração, eu ia vendo que eu precisava ser curada, eu precisava renunciar. E renúncia dói. Renúncia traz dor, choro, aflição, angústia, terror. E eu entendi que para mim ficar mais próxima do meu Pai e ser íntima dele, eu preciso renunciar ao meu eu, o meu achismo, o que eu penso, o que eu acho, o que eu sou, o que eu não sou. Eu entendi que na palavra, para aquele lugar onde eu estava, naquela mesa, eu entendi que eu precisava amar a palavra. E ali começou um processo de renúncia, de choro, de dor, de angústia. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos um apego com a renúncia. Muitas vezes não queremos renunciar, queremos viver por nós mesmos, pelos nossos achismos. Mas a renúncia, você tem que pagar um preço. Tudo que foi falado, desde o primeiro dia aqui, foi falado, você tem que pagar um preço. Sim. Para ter intimidade, para ouvir a voz do seu Pai, você tem que renunciar a você mesmo. Você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que gastar tempo, tem que largar tudo pela presença. Será que a presença, ela tem sido constante ou inconstante? Ou de vez em quando, como a nossa irmã pregou ontem? Ou é só um relance de alguns momentos? Ou é um relance de você vir no culto de domingo? Ou um relance de você vir no culto de quarta? Não, o Espírito Santo tem mais. E quanto mais nós renunciamos, mais Ele derrama. Quanto mais abrimos mão do nosso eu, do nosso achismo, de quem somos, mais Ele habita em nós. Menos de mim e mais dEle. E nesse lugar, os nossos desejos, as nossas vontades, o mundo, a obediência, jejum, oração, conhecer a palavra. Nós temos que parar de resistir a esse lugar chamado renúncia, que chama intimidade. Precisamos entrar na intimidade, e naquele lugar, você derrama as suas dores, as suas aflições. Meus irmãos, esse lugar que chama intimidade, ele traz cura. Eu passei por um processo de cura o ano passado na minha vida. E foi nesse lugar de intimidade onde ninguém me via. Às vezes, uma coisa que eu aprendi com aquelas mulheres, o devocional. A penúltima ministração do ano passado, ela foi muito forte para mim. E eu entendi que quando nós renunciamos e entramos nessa intimidade, nós não ficamos falando nas redes sociais da nossa vida, ou esperamos o irmão para contar o que estamos passando, porque acaba, às vezes você está com um sentimento até contra o outro, e aquilo pode ferir, porque você encontra uma pessoa e desabafa sobre aquilo, e pode trazer feridas na alma daquele irmão também. E aquele irmão não estava nem sentindo aquilo, acaba sentindo. Você acaba derramando algo sobre a vida da pessoa que ela não é capaz de aguentar, só para desabafar. Mas existe um lugar chamado intimidade, que ali você grita, ali você chora, ali você dá até nomes. E você fala, Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. E eu aprendi que 99% é na intimidade. Os outros %, se eu não estiver aguentando, eu vou procurar uma pessoa de confiança. E vou chegar naquela pessoa e falar, eu estou passando por isso, me ajuda. E toda vez que era ministrada uma palavra naquele lugar, meu coração era curado. Porque era palavras de confronto. E quando eu chegava na minha casa, eu levava as meninas na escola, eu fechava tudo. E ali eu gritava, eu chorava.
E ali eu era curada e transformada das minhas dores, das minhas angústias, das minhas feridas. Teve um dia que eu não estava muito bem, mas uma coisa eu agradeço ao Senhor e louvo ao Senhor. Quando eu me converti aos 22 anos, eu entendi que aqui é o melhor lugar de se estar. E eu aprendi que eu posso estar vivendo o que for. É aqui, que eu vou encontrar consolo. Não é guardada no escuro, dentro da minha casa, fechada. Porque é mais fácil a gente não renunciar e viver, continuar vivendo a nossa vida frustrada, cheia de dores, de feridas, de perebas, do que a gente abrir a nossa boca diante do nosso Pai e falar: Senhor, eu renuncio isso que me afasta de Ti. E um dia eu estava passando uma situação difícil, e eu vim para o culto de domingo, e ali eu estava bem assim, né, tinha derramado a minha alma. Eu falei: Senhor, eu preciso Te encontrar. Ia na casa do Pai, e eu estava com uma calha na mão, sabe aquele pedaço de caco, e eu só coçava minhas feridas. E um dia o Espírito Santo falou para mim, aqui ele falou assim para mim: enquanto você coça as suas feridas, você fica surda para me ouvir. Enquanto você coça as suas feridas, você fica cega para mim. O que você escolhe hoje? Eu falei: Senhor, eu escolho jogar o caco fora. E quando eu joguei aquele caco fora, o Senhor ministrou uma ministração em dança ao meu coração, sem merecer, porque eu estava coçando umas feridas. Renúncia. É nesse lugar de intimidade que a minha alma foi curada. É nesse lugar de intimidade que eu precisei falar a verdade para o Senhor. Porque muitas vezes a gente põe uma máscara. Está tudo bem, não está tudo bem. Tem hora que não está tudo bem. E está tudo bem não estar bem. Mas nós temos que aprender o lugar da intimidade, do secreto, o lugar de cura. Não é a gente colocando nas redes sociais, não é a gente falando. Se você está com feridas com alguém, eu não sei. Uma coisa que eu aprendi com aquelas mulheres do devocional: aonde eu tenho que entrar é no secreto. E ali, falando de renúncia, cada palavra, ela ficava ruminando ao meu coração. Para nós entrarmos nesse lugar de intimidade, precisa haver renúncia. Eu não sei o que cada um de nós, porque eu ainda preciso renunciar a muita coisa. Hoje eu estava sentada na mesa, lendo novamente a palavra, e o Senhor, eu fui ministrada nessa palavra novamente. E ali eu fui falando algumas coisas para o Senhor: olha, eu tenho isso ainda, eu tenho aquilo ainda. E muitas vezes a gente tem vergonha de falar aqui, né? Às vezes o som está alto, mas às vezes dá para ouvir o irmão do lado, né? Mas aquele lugar de intimidade, onde você fecha a sua porta, é só você e Deus. Que quando você renuncia, Satanás não tem autoridade sobre a sua vida. É uma guerra entre você e o Espírito. É uma guerra entre você e o inferno. Mas quem guerreia por você é o Espírito Santo de Deus. E quando você se levanta daquele lugar secreto, você não é mais o mesmo. Tem coisas na nossa vida que precisamos renunciar. Um dia eu estava ministrando adoração no altar, e eu tinha passado uma situação meio difícil, e ali eu não conseguia sorrir. Eu não conseguia. E eu entendi que obediência é renúncia. E no dia que eu cheguei aqui, eu me troquei, orei para aquele momento, e eu falei para o Senhor: eu estou indo em obediência, porque eu não tenho forças para estar naquele lugar. E o Espírito Santo falou comigo. Quando nós renunciamos, ficamos sensíveis à voz do Espírito Santo. E aquele dia meu coração estava tão duro. E ali o Espírito Santo falou para mim: não é sobre, nada é sobre você,
é tudo sobre mim. Suba, porque eu te chamei. O talento não é teu, é meu. E que talento que eu tenho? Nada, zero. E aquele dia eu me alegrei no Senhor. Eu entendi. Hoje, sentando na mesa da minha casa, eu falei para o Senhor, até falei para o Alexandre. Eu falei assim, como é dolorido, né? Passarmos por lutas para poder virar um testemunho de uma pregação. É muito dolorido, é coisa de louco. É igual eu falo para a Giovana, servir ao Senhor é muito legal. Quando você está chorando, daqui a pouco você está sorrindo, daqui a pouco você está jubilando, daqui a pouco você está chorando de novo. Viver com o Senhor é isso. Mas você viver na renúncia, na presença, na intimidade, ela é necessária para que podemos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? E lá em Tito 2:12, vai colocar aqui? Acho que é mais fácil. Vai pôr. Tito 2:12. Ela nos instruiu à renúncia, à impiedade, aos desejos mundanos, a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente. Não é ontem, é agora, é hoje. A era presente é agora. Não podemos viver mais dessa forma. Não podemos viver mais como insensatos, como loucos, que não conhecem a renúncia. Para estarmos perto do Pai, precisamos renunciar. Não existe presença sem renúncia. Você tem que ofertar algo ao Senhor, você tem que dar algo para o Senhor. O que está te machucando hoje? São pessoas que te feriram? Ou caminhar que te cansou? Ou você está frustrado com Deus, porque você não conseguiu as suas metas do ano passado? Irmãos, na virada do ano eu declarei, Senhor, o que ficou, 2025 ficou. Aquilo que eu não consegui vai ficar em 2025. Eu não vou trazer para a minha vida de novo. Eu quero algo novo. Então são metas novas, alvos novos. E isso tem que renunciar. Para você viver algo novo, você tem que renunciar. Eu quero dar outro testemunho do que algo que eu vivi. Foi uma experiência com o Espírito Santo. Eu estava em casa, era o dia de eu abrir o culto. Eu falei, eu vou sentar para poder ver que palavra que eu vou ministrar. E ali o Senhor falou comigo em Apocalipse. Eis que tudo se fez novo. Escreve, porque o que eu digo é verdade. E Ele perguntou para mim, Janaína, até quando você vai viver o velho? Foi com uma voz tão audível que eu respondi alto. Eu falei, Senhor, eu não sei. E aí Ele me deu 2 caminhos. Ele me mostrou as coisas velhas que eu estava vivendo, carregando, e aquilo que eu podia viver nele, que eu não estava vivendo, porque eu estava carregando coisas velhas. E Ele falou para mim, o que você escolhe hoje? Porque se você escolher o velho, você vai continuar vivendo as mesmas coisas. Meus irmãos, se nós continuarmos não renunciando às nossas vontades, o nosso eu, nós vamos continuar vivendo as coisas velhas. O velho e o novo não cabe no mesmo lugar, alguém tem que sair. E Ele perguntou para mim, quem sai? Eu falei, o velho. E ali o Senhor começou a mostrar coisas novas para mim. Ele começou a revelar coisas que eu nunca imaginei que eu poderia fazer. Que olhando assim, eu acho que eu ainda não posso. Mas quem me capacita é o Senhor. E eu sei que tem uma pessoa aqui que nunca me deixa desistir. Precisamos ter amigas, irmãs, irmãos, amigos, que nos encorajam a viver os planos do Senhor para nós. Porque existe um inimigo chamado Satanás que não quer que você renuncie. Mas você vai abrir mão disso? Não, não abre mão não. Você vai perder? Não, você vai ganhar. E depois que eu abri mão do velho, eu comecei a passar a viver coisas novas. As minhas metas de 2025 foi 100% conquistadas. 100%. Eu não pedi nada material. Eu só pedi coisas espirituais. E quando eu sentei para ler aquilo,
tinha algo que eu tinha me esquecido. Abacuque 3:2. Eu falei, me faz viver Abacuque 3:2. E eu dancei Abacuque 3:2. Algo novo, o velho tem que sair para que o novo entre. O velho chama renúncia, apego, amores. Lá em Gálatas 5:6, desculpa. Porque em Cristo Jesus, nem as não, 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem feito algum, mas sim a fé, que atua pela fé, pelo amor. O amor de Cristo nos cura, amém? E é nesse lugar de intimidade que o Senhor nos cura. Eu quero Gálatas 5:16, por favor. Não é 5:6 não, é 5:16. Mas o amor de Deus também cura. Por isso, digo, vivamos pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se nós vivemos no Espírito, nós não vamos ceder aos desejos da nossa carne. Então o Espírito Santo, Ele que nos convence do pecado, do erro e das renúncias, amém? E eu quero também falar sobre sermos transformados pelo Espírito. Quando você entra naquele lugar de renúncia, há também uma transformação. Quando você entra naquele lugar de intimidade, você nunca sai o mesmo, você nunca sai a mesma. Porque aquele lugar, ele pode se tornar um lugar de tanto amor, que a glória do Senhor desce naquele lugar. Eu quero te encorajar a ter intimidade com o seu Pai. Eu não sei quantos anos você tem de igreja, isso tanto faz para mim em relação a quanto tempo eu estou aqui. Eu estou há 22 anos e há 3 anos eu estou sendo curada de coisas da minha vida que no começo eu não fui curada, porque eu não entendia que eu precisava renunciar para poder viver as maravilhas do Senhor na minha vida. Mas quando eu comecei a entender quem é o meu amigo, o Espírito Santo, de quem é Jesus. Jesus, Ele procura por amigos, não por colegas. A Bíblia fala isso, que Ele procura por amigos. E o Senhor quer ser o meu amigo, o seu amigo. Ele tem sido seu amigo só nos dias de bênção, nos dias de dificuldade? Ou Ele tem sido seu amigo todos os dias quando você se levanta? Ou quando tudo está dando errado, ou quando tudo está dando certo? Esse lugar que eu disse como exemplo, que é o devocional, porque esse lugar ele mudou a minha vida, minhas irmãs, meus irmãos. Aquele lugar de quinta-feira pela manhã transformou, me fez uma mulher mais madura. Me amadureceu, tem me amadurecido. Porque eu sentei com mulheres que me ensinou o que é intimidade, o que é secreto, o que é renúncia, o que é ser transformada. Então eu fui tomando aquilo para mim, e o Senhor foi me moldando. E esse lugar de esconderijo tem um lugar de transformação, porque você pode entrar de um jeito, mas você não sai do mesmo jeito. Você sai de lá transformado, transformada. Que muitas vezes é uma guerra contra o inferno, até para você parar tudo. O parar tudo para a intimidade é uma guerra contra o inferno. Mas é possível estar nesse lugar. É possível porque é uma escolha. Nós não escolhemos todo dia comer, tomar banho, ir para o serviço. A intimidade também é uma escolha. E esse lugar é tão bom. Porque é aquele lugar que você vai às vezes um trapo. Você sai de lá tão cheia do Espírito Santo, tão motivada a viver o que Deus tem para você.
Eu estava na praia, e eu estava sentada assim, vendo as meninas nadar. E aí eu comecei a falar com o Senhor naquele lugar, sabe? Eu falei: Senhor, como eu quero me aprofundar mais, como eu quero te conhecer mais. Ele falou: filha, você só vai me conhecer quando você conhecer a minha palavra. Conheça a minha palavra, se aprofunde nela, se aprofunde na intimidade comigo. Eu aprendi a amar isso, e eu aprendi a guardar aqui, porque quando chegar um dia mau, o meu coração vai se lembrar. O ano passado chegou uma notícia muito ruim na minha casa. E aí eu liguei para uma pessoa que eu amo muito. Essa pessoa, ela me faz sorrir, até nos meus dias maus. Eu falo que a Tatiane é uma amiga que Deus deu para mim, de presente, para me curar. Eu sei que no ano de 2025 eu ri muito. Eu nunca ri tanto. E ali eu liguei para ela, e ali ela só ficou em silêncio, e eu trazendo a minha própria memória a palavra. Os que olham para ti estão radiantes, então olharei para ti. Nós temos que guardar a palavra de Deus na tábua do nosso coração. E naquele momento de dificuldade ali, a gente só riu depois. O choro se transformou em alegria. Nós temos que andar com pessoas que nos alegram, que nos faz rir até no momento de dificuldade. E é muito bom isso. Nos permitir ter amigos tão improváveis. Porque o meu temperamento com o dela é totalmente diferente. E o Senhor une propósitos, amém? E nesse lugar de transformação, oração, adoração, restauração, coisas quebradas de dentro de nós, sendo curado pelo Espírito Santo. O servir mais, é neste lugar que nos esvaziamos e somos transformados, e nos esvaziamos e nos enchemos do Espírito Santo. Precisamos nos esvaziar para poder sermos cheios. Não adianta, se você não se esvaziar, você não consegue ser cheio. Não há lugar para os dois, alguém tem que sair. Se há coisa velha dentro da sua odre, tem que sair hoje. É nessa era, agora. Eu li a Bíblia esse ano toda, e tem algumas partes que a palavra fala: hoje, 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 é hoje. O que impede você de ser transformado no secreto? O que impede você de entrar nesse lugar de intimidade? O que impede de você parar tudo para conhecer a palavra do teu Pai? Aqui tem tantas promessas para nós. Aqui tem tantas promessas para o nosso coração. Aqui tem tantas promessas. E esse lugar de intimidade você nunca vai sozinho. Uma vez o pastor Sandro estava pregando, e eu sempre falava assim: Espírito Santo, como é que ele fala que Deus fala com ele? Não, porque eu jejuei. Uma vez ele comentou comigo, você não se lembra, pastor, mas o senhor falou, e aquilo mudou a minha mente. Numa conversa, estava sentada ali, sobre um jejum de tantas horas, de tanto tempo. Eu falei assim: será? Aí na minha mente ela ficou aquilo ruminou dentro da minha mente. Eu falei: Senhor, será que é dessa forma que ele busca o Senhor? Será que é dessa forma que quando uma irmã fala que Deus falou com ela, o que ela faz? Aquilo me trouxe curiosidade, aquilo ficou ruminando. Eu falei: eu vou jejuar mais, eu vou dar aquilo a mais do que eu dou. Eu comecei a viver coisas que eu nunca vivi no Senhor. Eu comecei a dar coisas para o Senhor que para mim eu vivia no raso. E um dia o Senhor falou para mim, no caminho da escola da minha filha, eu pedi algo para o Senhor, e Ele falou assim para mim: sabe por que você vive no raso? Você pede tanto profundo e vive no raso. Não está na hora de você viver o que você pede? E naquele dia eu tomei uma atitude na minha vida. Eu não aceitei mais algumas coisas mais na minha vida. Eu precisei renunciar e ser transformada. E ali em Romanos 12, 12, fala assim:
Alegre-se na presença. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Irmãos, não tem outro caminho senão a presença, o secreto, a oração. Lá em Efésios 4, 23. Para serem renovados no modo de pensar, precisamos ser renovados aqui. A nossa mente precisa ser renovada nesse ano. O que precisamos mudar? O que precisamos renunciar pela presença? Falamos, eu tiro por mim. Quantas vezes o Senhor fala para mim, para tudo, para me ouvir. E eu quero dar mais um testemunho do ano de 2025 na minha vida. Eu estava fazendo comida, e meu marido vai na feira de domingo de manhã, e minhas filhas vão para a casa da minha cunhada, depois elas voltam. Todo domingo isso é com elas. E o Senhor tinha ministrado uma canção para me dançar com algumas irmãs, que tem me levado para esse lugar secreto também. Porque quando elas dividem comigo a palavra, elas me levam para esse secreto. Você nunca vai para o secreto sozinho. Sempre você leva alguém com você. Esse lugar não é solitário. E ali eu desliguei rapidinho as panelas, o Senhor falou, vem cá que eu preciso falar com você. E eu fui. E ali eu estava ali e o Espírito Santo falou para mim, põe a canção que vocês vão ministrar em dança. Porque, irmãos, eu não tinha nada ainda. Eu falei, Senhor, eu não sou nem capaz de ministrar essa canção. Aí o Espírito Santo falou, não é sobre você, é sobre mim. E ali eu tive essa experiência com o Espírito Santo, no secreto. Eu apaguei as panelas, deixei tudo apagado. E eu fui, e ele disse para mim, ele falou, bota a canção que você vai dançar. E ali eu coloquei a canção. E ali veio a canção, Nunca Pare de Lutar. E ele disse para mim, Janaína, pegue a sua espada. Quando vocês viram aquela espada nas mãos, não é aquela espada. É essa espada. É essa aqui. Ele falou, pegue a sua espada, porque você vai entrar em guerra. E ali foi outra transformação de mente. Eu precisei renunciar a muitas coisas para poder ministrar aquela canção. E eu sei que as meninas que ministraram, as mulheres, meninas não, mulheres de Deus, mulheres cheias do Espírito Santo, me moldaram. E eu quero contar a última experiência e o último passo. Eu gostaria que colocasse Coríntios 3,16, por favor. E eu quero falar do fogo do Espírito. Renúncia, restauração e o fogo. Temos que ser um altar vivo, disponível para queimar todos os dias, até Jesus voltar. Não podemos queimar hoje, amanhã não. Temos que queimar todos os dias. Vocês não sabem que são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Precisamos queimar pela presença, precisamos queimar pela palavra, precisamos queimar para vir para a igreja, precisamos queimar para estar nos eventos da igreja, precisamos queimar por Jesus. Não um fogo que se apaga por qualquer luta, mas o fogo que queima mesmo quando está doendo. E na intimidade, há esse fogo quando está doendo. Levíticos, por favor. 6, 12, 13. Já estamos indo para o final. Lá, eu passei também por uma prova que eu precisava ser queimada pelo fogo. E foi num dia que eu estava lá no congresso. Lembra que a gente não pode viver pelas nossas emoções? Nós temos que viver pela palavra. As nossas emoções nos matam. A palavra nos traz vida. E eu estava lá naquele congresso, um pouco abatida, porque eu tinha passado uma situação muito difícil. Muito difícil. E só uma pessoa daqui sabia essa situação difícil, que é a pastora Giovana. E ali eu compartilhei com ela.
E eu fui para aquele lugar, meus irmãos. E ali eu cruzei meus braços. Eu falei: Senhor, hoje eu não tenho forças nem para te adorar. De tão quebrada que eu tô. De tão quebrada que eu tô. Mas lembra do fogo que acende. Eu cheguei naquele lugar. Na quinta-feira não tinha nada. Só tinha um telão pequeno lá. Quando eu cheguei na quinta, com o coração duro igual a pedra. E eu falei para o Alexandre: esse telão não está maior? Ele falou: nem sei, tá. Eu falei: tá, gente, esse telão está maior. Irmãos, o Espírito Santo usou um telão para quebrar o meu coração. Quando aquele telão, ele se abriu e começou a subir um fogo daquele lugar, o Espírito Santo falou comigo. Ele falou: filha, eu ainda queimo dentro de você, eu cuido de você, e os seus cacos, deixa que eu restauro. Mas enquanto você caminha, eu vou cuidando de você e te curando. Quando aquele fogo do telão, um fogo assim consumidor, subiu, o Senhor me deu uma direção para uma outra canção que nós íamos ministrar. Que meu coração achava que eu não ia conseguir estar naquele lugar. Todos nós passamos por lutas, angústias. Mas o Espírito Santo nos consola, amém? E Ele vem com um fogo que nos consome. E ali Ele falou comigo, Ele me direcionou. Ele falou: você vai fazer isso, isso, isso. E eu comecei a conversar com Ele alto. Eu falei: eu não sou capaz disso não. E Alexandre: o quê? Eu falei: eu estou dizendo que eu não sou capaz. Ele falou: você é capaz, eu vou colocar pessoas para te ajudar. E levantou uma pessoa dentro da igreja para me ajudar. E ali aconteceu a ministração. O Espírito Santo é um fogo consumidor. O fogo deve ser mantido aceso no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele. E a gordura das ofertas de comunhão. Irmãos, são todos os dias. Todos os dias. Quando eu saí daquele congresso, eu saí com fogo que eu queimava. Eu fui conversar com a Natália e com a Tati. O meu rosto, ele queimava. Porque eu entendi que não é sobre o que eu estou passando, é sobre Ele. Independente do que eu estou passando, que eu realize o que o Senhor quer. Que eu viva os sonhos do Senhor, não os meus. Vamos nos colocar de pé, amém? E lá em Salmos 25:14, podia projetar aqui para mim, para nós terminarmos? E esse versículo queima no meu coração. Esse versículo, ele queima no meu coração. E eu tenho buscado viver isso no Senhor. Quando eu já li a Bíblia, né? Eu já li a Bíblia mais de uma vez. E esse ano, esse versículo, ele saltou tão profundo, que eu falava assim: onde estava esse versículo que eu não tinha percebido? O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor quer intimidade conosco, seus filhos. O Senhor procura por amigos, não por colegas. O Senhor quer contar segredos para nós, que Ele só revela para um amigo. Lembra que eu disse que a minha amiga me ouviu no dia mais difícil da minha vida ali? Fora o Senhor, que é meu melhor amigo, meu primeiro amigo. Ele confia os segredos dele só para os amigos. Eu quero ser amiga. E existe um lugar chamado jardim, que ali você é curado, você é sarado, chama intimidade secreto. E o Senhor te chama nessa noite para esse lugar. Eu não sei como você entrou aqui, irmãos, 2025 ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. O que eu perdi lá não tem como eu buscar, vou ter que viver de novo, buscar de novo. Se for os sonhos do Senhor, eu buscar isso de novo. Irmãos, estamos no 7º dia do ano. Vamos começar de novo, Jesus ainda não voltou. Se você ainda não entrou na intimidade, hoje é o dia de você aceitar essa intimidade, de você renunciar, de ser transformado, e o fogo do Espírito Santo descer sobre nós. Eu quero te convidar nessa noite. Se você precisa renunciar como eu preciso, como eu preciso ser transformada,
Como eu preciso desse fogo, para que todos os dias eu entre naquele lugar, mesmo que eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor me encontre naquele lugar, em silêncio, chorando, não importa, mas que eu vá para aquele lugar, para que Ele possa contar os segredos dEle para mim, para você. Você anseia saber os segredos do Senhor? Você anseia ser amigo do Senhor? Então eu quero te convidar nessa noite. Vem aqui à frente, abra mão das suas renúncias, renuncie o seu eu, a sua vontade, o teu querer, seja transformado nesse lugar. Mas eu quero te falar algo, esse lugar não pode ser só aqui. Você tem que levar o secreto lá para sua casa, onde ninguém te vê. Mas que nessa noite o Senhor venha como um fogo impetuoso e consuma, leve tudo, todas as nossas renúncias, e traga uma transformação no nosso espírito. Que desça fogo do céu, para que você viva coisas extraordinárias, mesmo doendo. O Senhor faz você viver coisas extraordinárias. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com Ele, o seu amor vou me entregar. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. São suaves e o teu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves e o teu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com Ele e o seu amor vou me entregar. Oh, aleluias! É nesse lugar que o Senhor quer nos encontrar. A palavra, a presença é melhor do que o vinho. Nos embriagar do Espírito Santo, ser apoderado dele, diz a palavra. Nesse lugar onde há renúncia e restauração e fogo que transforma. Que nessa noite, quando os obreiros passarem, se você precisa renunciar a algo, esse lugar é um altar de renúncia. Levante um altar de renúncia nessa noite. O Senhor vai vir com a transformação dele também, e Ele vai vir com fogo consumidor. Entre no jardim do Senhor. Ele está te convidando hoje para esse lugar. Abra o seu coração, não endureça o teu coração. Há um jardim regado. Deixa o Senhor te usar nesse ano, independente de como você esteja. Esteja disponível para esse lugar. Esteja disponível a ser usado. Mesmo que você esteja quebrado, Ele é restaurador, Ele restaura o que está quebrado. É no caminho que nós somos curados.
Jesus. Nessa noite, Pai, nos perdoa se temos rejeitado o Seu secreto, temos rejeitado, Senhor, a Tua presença, temos preferido nos embriagar com vinhos, com outros amores, com outras intimidades e não a Tua. Senhor, nos dá sensibilidade de ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Conta para nós o Teu segredo, Pai. Acha em nós amigos, confidentes do Senhor, Pai. Que possamos ser esse povo que escolhemos a presença, que escolhemos saber os segredos do Pai. Senhor, muitas vezes queremos saber o segredo do outro. Não, Senhor, nós queremos saber os segredos dos céus. O que o céu tem para nos dizer, onde o Senhor quer nos levar, o que o Senhor quer fazer em nós. Oh Deus, vem, Senhor, e restaura esse altar, Jesus. Restaura com fogo e transformação, em nome de Jesus.